Existe uma razão pela qual pessoas transformam a vida da noite para o dia, enquanto outras ficam tentando mudar sem sair do lugar muitas vezes. E isso não tem nada a ver com sorte, com contatos, com dinheiro, por a pessoa ser mais privilegiada. Tem a ver com algo que você está fazendo todos os dias sem perceber. Você está verbalizando exatamente aquilo que te mantém preso. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao vídeo de hoje. E nesse café com o Matheus, a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante, onde nos próximos minutos eu quero te mostrar 7 coisas que, quando você conta para as outras pessoas, você está reforçando contratos emocionais inconscientes que bloqueiam completamente a sua evolução. Então, já aproveita, fica aqui comigo nesse vídeo, deixa o teu like. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve para não perder nada aqui. E o mais perigoso de tudo isso, você acha que você está apenas conversando, desabafando, sendo transparente, mas na verdade, cada vez que você verbaliza essas coisas, você está muitas vezes reforçando os seus contratos que te mantêm preso nessa mesma frequência, nessa mesma vida, nessas mesmas dificuldades, desafios que você está. Olha, ao longo do tempo, eu descobri isso de uma forma um pouco dolorosa. Por certo tempo da minha vida, eu compartilhava certas coisas, meus planos, alguns problemas, abria coisas que eu não deveria, falava de conquistas para outras pessoas que muitas vezes parece ser inocente. E eu percebi que muitas vezes, quanto mais você fala, mais dificuldade muitas vezes você tem na sua vida. É como você construiu uma casa de dia e muitas vezes você derruba ela de noite sem nem perceber. Então, se você sente que você trabalha muito, faz muito, tenta, mas as coisas demoram para se ajeitar, esse vídeo pode ser uma virada de chave na sua vida, ok? Antes de tudo, eu preciso que você entenda um conceito fundamental, que eu chamo de contratos emocionais inconscientes. São acordos que você fez consigo mesmo, geralmente muitos deles feitos na infância, sobre como o mundo funciona. Por exemplo, você percebeu quando você era uma criança que se você se destacar, você pode ser atacado, você pode ser julgado. Então é melhor eu não crescer muito para não ser alvo de ninguém. Para ser amado, eu preciso sofrer. Quando eu sofro, eu ganho atenção, eu ganho carinho, eu ganho cuidado, eu ganho amor de outras pessoas. Dinheiro traz problemas porque você viu seus pais, seus tios, seus avós brigando por causa de dinheiro, de herança de família, famílias brigando por causa de dinheiro e você assinou um contrato com o dinheiro. Felicidade não é algo duradoura. Sempre algo ruim vai acontecer depois que uma coisa boa acontece. Isso tudo são contratos que ficam rodando no seu inconsciente 24 horas por dia, que comandam as suas decisões, as suas emoções e muitas vezes os resultados na sua vida. Seja no sentido financeiro, nas suas relações, na vida amorosa, na sua vida profissional, na sua vida espiritual e até na sua saúde. E aqui tem um ponto. Toda vez que você verbaliza algo que está alinhado com um contrato limitante, você está reforçando, renovando esse contrato a cada vez. É como você assinar embaixo de novo, confirmando aquilo. Você neurologicamente reforça aquele padrão. E além disso, quando você compartilha certas coisas, você abre também brechas energéticas. As pessoas começam a projetar consciente ou até inconscientemente, muitas vezes, dúvidas, energias negativas, opiniões e julgamentos sobre você. Eu não estou falando sobre misticismo, sobre esoterismo, nada disso. Nada disso. Eu vou explicar isso com calma para você, tá? E cada projeção dessas é como se fosse uma âncora que te puxa para baixo, uma âncora energética que te limita, que te trava. Agora, por outro lado, quando você aprende o que não falar, você começa a enfraquecer esses contratos e proteger a tua energia.
Não que isso sozinho vai resolver todos esses contratos e quebrar os contratos emocionais que você tem, mas você começa a tirar força disso. E aí sim, a sua transformação ela começa a acontecer. Então eu quero falar com você aqui nesse vídeo sobre os 7 venenos verbais que estão renovando seus contratos, drenando a sua energia e cada vez mais aprisionando você, te colocando para baixo, servindo como uma âncora na sua vida. A primeira coisa que você não deve contar são os seus objetivos e planos, enquanto eles ainda estão num processo de construção, ok? E eu sei que isso vai contra tudo o que você talvez até já ouviu por aí, né? Que você tem que compartilhar os seus sonhos, você tem que declarar publicamente as suas metas, mas eu quero que você entenda algo um pouco mais profundo que vai além disso, ok? Primeiro, você começa a ter uma dispersão de energia. Cada objetivo que você tem, eu quero que você imagine como uma semente. Uma semente precisa de tempo, precisa de silêncio, de foco, de nutrientes, para que ela possa germinar, certo? Quando você sai contando para todo mundo, é como se você ficasse todos os dias desenterrando aquela semente para mostrar para os outros. Veja aqui a semente que está sendo cultivada. Você tira a semente para fora, depois você vai e coloca de novo. Você tira de novo falando, você coloca ela de novo. A semente, ela nunca brota, porque a energia que deveria estar sendo canalizada para a execução do seu projeto, para fazer aquilo que precisa ser feito, está sendo desperdiçada na sua verbalização, na sua fala. Segundo problema é que muitas vezes você ativa pela sua fala contratos alheios. Quando você conta todos os seus objetivos, suas metas, seus sonhos, aquilo que você está construindo, você não tem controle sobre qual contrato emocional isso vai ativar na outra pessoa. Se você fala assim: decidi sair do meu emprego e agora eu vou abrir o meu negócio próprio. Ou decidi fechar o meu negócio e vou fazer outra coisa. Decidi que agora eu vou mudar de cidade, vou mudar de estado. Vou fazer uma grande mudança na minha vida. A pessoa pode ouvir e ativar o contrato dela. Tá, Matheus, e daí o que tem isso? Qual que é o contrato dela? Negócio próprio é arriscado. A maioria das pessoas quebram seus próprios negócios. E aí essa pessoa, como você está verbalizando para ela, você está abrindo brecha para ela falar o que ela quiser. E aí agora ela vai vir e vai te aconselhar. Talvez ela fale assim: me desculpa, mas eu posso te dar um conselho? Será que é uma boa isso agora? Será que você não está botando os pés pelas mãos? Será que você não está botando tudo o que você demorou para construir fora? Você tem dinheiro guardado? Tá tão bom do jeito que tá, para que você vai sair disso e ir para aquilo que é arriscado, que você não tem certeza? Eu conheço tanta gente que fez exatamente isso e se deu mal, sabia? Ela acha que tá ajudando muitas vezes. Lógico que existem pessoas que elas falam nem para te ajudar, é para te colocar para baixo mesmo. Mas tem outras que de fato vão tentar te ajudar. Mas na verdade, ela tá projetando o medo dela em quem? Em você. E se você tiver um contrato do tipo: eu preciso de aprovação para agir, as pessoas sabem mais do que eu preciso ser aceito por todo mundo para tomar as minhas decisões. O que vai acontecer? Você vai absorver aquilo que ela fala e você vai começar a duvidar do negócio. Será que é certo mesmo? Será que aquela pessoa não tinha razão? E aquilo começa a tomar conta de você. Terceiro problema é uma satisfação prematura. Existe um fenômeno neurológico que, quando você fala sobre um objetivo, o seu cérebro muitas vezes libera dopamina como se aquilo já tivesse sido conquistado. Você sente aquele prazer, aquela realização, mas você não fez ainda. E quando chega a hora de realmente trabalhar para conquistar, fazer o que precisa ser feito, a motivação não está mais lá.
Porque o cérebro já foi recompensado só pela conversa, ok? Vou dar um exemplo real. Uma pessoa que passou 3 anos falando que ia abrir um negócio próprio. Todo almoço de família ela fala, estou trabalhando no projeto. E aí as pessoas, todo encontro, elas falavam, né? Cadê o negócio que tá pronto? E você falava, tá quase pronto, vai chegar a hora. E você nunca movimentou aquilo. Por quê? A pessoa se tornou viciada em falar sobre o projeto e não fazer o projeto. A mesma coisa uma pessoa que quer mudar os hábitos elementares. Eu vou mudar na segunda-feira. Você já viu essa cena? Eu vou me inscrever na academia segunda-feira. Ela fala, mas ela não faz. Porque toda a energia dela está sendo canalizada em falar e não em fazer. Então o que você deve fazer aqui? Você deve trabalhar em silêncio. Construa em silêncio, execute em silêncio. E só deixe que os resultados eles se mostrem por si só. E aí isso vai ser sólido, vai ser incontestável. Porque muitas vezes ninguém vai questionar de você o resultado. Ninguém vai duvidar que você já fez e você já está executando e colhendo os frutos do seu trabalho. Lembre-se que o silêncio protege aquilo que está sendo construído. O segundo ponto que eu quero falar aqui nesse vídeo é para você não abrir detalhes do seu relacionamento amoroso. Você não deve compartilhar a intimidade do seu relacionamento. E isso vale tanto para falar bem quanto para falar mal. Quando você fala bem, muitas vezes, olha como o meu casamento é perfeito, meu namorado é maravilhoso, faz tudo por mim, né? Você exalta isso para certas pessoas. Muitas vezes você está celebrando. Mas o que você está ativando na outra pessoa? Ah, mas aí é problema dela, né? O que vai ativar? Só que muitas vezes essa pessoa, ela pode projetar um sentimento de que quer que você se separe. Você não sabe o que essa outra pessoa está pensando, o que ela está sentindo. Ok? Fale bem dos seus relacionamentos para 1, 2, 3 pessoas que são de extrema confiança. Porque não é o fato das pessoas começarem, não quero usar a palavra invejar o seu relacionamento, porque a inveja ela é uma energia que vem da outra pessoa. E você pode simplesmente pegar essa energia da inveja e canalizar ela de uma outra forma. Você inverte ela e usa ao seu favor. Só que se você não souber fazer isso e não tiver estrutura emocional e energética para isso, essa inveja ela pode operar de uma forma sutil. Da pessoa que está vendo a felicidade do seu relacionamento e comparando com as frustrações dela. E mesmo sem querer, ela começa a projetar dúvidas. Será que é tão perfeito assim? Ou esses dois só estão fingindo? Todo relacionamento tem problemas. Eles só não estão mostrando. Aposto que por trás eles quebram o pau e tem um monte de brigas. Cada pensamento desses da outra pessoa é uma frequência de dúvida que está sendo direcionada para você. Você está ali expondo isso conectada com o campo de energia dessa pessoa. E qual que é o ponto? Se você é uma pessoa que está muito bem centrada e alinhada, a inveja do outro não vai atrapalhar você. Não vai mudar absolutamente nada os pensamentos dela, os sentimentos dela, as falas dela. Agora, se você estiver sob um contrato do tipo assim, se eu for feliz, coisas ruins podem acontecer, ou felicidade atrai castigo e coisas ruins, você pode começar inconscientemente a criar problemas para se alinhar com essa projeção. Então, de novo, se você é uma pessoa que está alinhada, a inveja é uma energia. Eu pego essa inveja, eu canalizo ela para o bem, para cada vez mais eu crescer, melhorar, fortalecer o meu amor. Agora, se você permite que essa inveja adentre o seu campo, o problema não é a pessoa que teve inveja, é você que permitiu que essa energia entrasse na sua vida. Ok? E quando você fala mal,
do seu parceiro, reclama do seu parceiro, da sua parceira para as outras pessoas, ele não me ajuda em casa, porque ele é um porco, um relaxado, ela é muito ciumenta, ela é possessiva, ela não sei o que, nada tá bom e a gente briga por qualquer coisa. E você vai e liga pro seu pai, pra sua mãe, pra sua amiga, pro seu amigo, e você encontra um na rua e tá falando mal da tua esposa e do teu esposo, você acha que tá desabafando, mas você tá fazendo coisas destrutivas no seu casamento. Primeiro, você tá reforçando contratos negativos sobre relacionamento. Cada vez que você verbaliza o problema, você o torna mais real ainda neurologicamente. Você está programando o seu cérebro para enxergar somente aquilo, somente o problema. E quanto mais problema você enxerga, mais problemas você cria na sua vida. Simples assim. Quando você coloca o foco em algo, é aquilo que você vai colher, é inevitável. Segundo, você está construindo uma imagem negativa do seu parceiro, da sua parceira na mente das outras pessoas. Daqui a 2 semanas vocês fazem as pazes, mas as pessoas não vão esquecer daquilo que você disse. A sua mãe não deveria saber do teu relacionamento. Seu pai não deveria saber o que acontece dentro do teu relacionamento íntimo com teu esposo e tua esposa. Se você é homem e fica ligando para sua mamãe para falar da sua esposa, você está sendo um menino mimado, uma criança. E você, mulher, que faz isso para falar do seu esposo, a mesma coisa. E você está quebrando a confiança sagrada da relação. Relacionamento é cumplicidade, é parceria. E que tipo de parceria é essa onde um fala mal dos outros pelas costas? Você está expondo a vulnerabilidade de alguém que confia em você. E isso quebra um vínculo energético, quebra a confiança do casal. A intimidade do seu relacionamento é um santuário. O que acontece entre vocês deve ficar entre vocês. Se vocês têm um problema que precisa ser resolvido sério, vocês precisam buscar um profissional que vai ajudar vocês, uma terapia, fazer parte de um programa, de uma imersão, um curso, algo que vai ajudar você a lidar com aquilo dentro de um ambiente certo, profissional, sem julgamento e sem pessoas que não têm nada a ver com a história. Se você tem algo, mas é só um desabafo, resolva com o teu esposo ou com a tua esposa. Mas eu preciso de alguém para conversar, então faça terapia. Ponto. Mas nunca transforme a sua relação em um aquário transparente para as outras pessoas, em um entretenimento, um passatempo para os outros. Ok? E quando as coisas estiverem bem, viva a vida de vocês. Não precisa provar nada para ninguém. Ok? Os relacionamentos mais sólidos são aqueles que as pessoas menos sabem sobre a sua relação, a sua intimidade com o seu esposo, com a sua esposa. Proteja a sua relação o máximo possível. Ok? E a terceira coisa que eu quero falar nesse vídeo é: pare de usar as dores antigas como um cartão de visita. Pare de falar sobre as suas feridas não curadas, mesmo que de forma inconsciente. Eu sei, isso vai tudo contra aquilo que você ouviu, que você tem que falar sobre o que você sente. Mas existe uma diferença gigantesca entre processar uma dor com um profissional e usar a ferida como identidade. Como assim, Matheus? Quando você fica contando que teu pai te abandonou, que você sofreu isso, que aquele relacionamento te destruiu, toda vez que você repete essa narrativa, você está ativando o contrato. Eu sou alguém ferido. Minha identidade é a dor, é o sofrimento, é a culpa. E o inconsciente, ele não diferencia muitas vezes passado de presente. Toda vez que você conta a história, você está vivendo a história de novo. Você revive a emoção, você reforça aquele circuito neural de dor e sofrimento e se mantém preso naquela frequência. Tá? Então, existem pessoas que elas chegam e você pergunta, tudo bem? Ela fala, não, eu não tô nada bem, porque aquilo que me machucava tá doendo de novo. A pessoa sempre fica naquele, parece um disco arranhado, repetindo aquele problema, repetindo aquele sofrimento, aquela tristeza. E a vida dessa pessoa, de fato, vai se tornando cada vez mais depressiva, negativa. De fato, ela vai se depreciando.
baixando a sua frequência, se fechando, porque ela fica reforçando aquela dor, aquele sofrimento o tempo todo. Ela encontra uma pessoa na fila do mercado e ela tem que falar daquele problema, ela tem que falar do quanto aquilo machucou ela. Eu não estou diminuindo o sofrimento, mas você precisa aprender que existem ambientes certos para isso, e você ficar pensando e falando sobre este problema o tempo todo só vai te machucar mais e mais. Pensa numa pessoa que passou anos fazendo até mesmo terapia sobre a mãe ausente. Toda a sessão, todo o atendimento, a mesma história. Toda a conversa com a amiga, todas as pessoas que ela encontrava na rua, a mesma narrativa. Minha mãe nunca esteve presente. O que acontecia? Ela continuava atraindo pessoas emocionalmente indisponíveis. Porque inconscientemente aquela dor tinha virado a identidade dela. Ela achava que ela era aquilo. Sem aquela ferida, quem ela seria? Percebe? Então ela tinha que reforçar isso o tempo todo. O contrato operando era: minha dor me define. Se eu curar essa dor, eu deixo de ser especial. Eu deixo de receber a atenção. Quando essa pessoa para de verbalizar aquilo compulsivamente e começa a trabalhar os seus contratos emocionais, você consegue mudar em meses o que você não mudou em anos. Então, se você tem uma ferida, busca ajuda de alguém que de fato vai conseguir te auxiliar a resolver o problema. E não conversas que vão te ajudar a alimentar o problema. Percebe a diferença disso? Trabalhe isso em um espaço seguro, com uma metodologia certa, com conhecimento certo. Mas pare de usar a sua dor como uma apresentação social para as outras pessoas. Pare de ser a pessoa que sofreu X. Você é muito maior do que as suas feridas. E quando você reconhece a sua verdadeira essência, a sua verdadeira consciência, você começa a quebrar todos esses contratos, todas essas feridas, e você se conecta com a sua realidade final, ok? Quarto ponto que você não deve falar é sua situação financeira. Quantas pessoas ficam compartilhando quanto ganham e quanto deixam de ganhar? Se você está indo bem financeiramente, você conta que fechou o contrato grande, que teve um mês excelente, que está ganhando bem, acontecem algumas coisas. As outras pessoas, elas podem vir e projetar em você certas coisas. O que será que ele está fazendo de errado para ganhar tanto? Deve estar sonegando, deve estar roubando. Alguma coisa errada está fazendo. Ou ela fala assim: toma cuidado, viu? Porque eu tinha um conhecido que, quando ele começou a ganhar muito, o dinheiro subiu para a cabeça dele. Vê se você não vai esquecer da gente, tá? Ou toma cuidado, porque quanto mais você cresce, mais alto será o seu tombo. Então, se você tem pessoas que não te coloquem para cima, que não vibram com as suas conquistas, com os seus sonhos, com as suas realizações, se afaste dessas pessoas ou fique em silêncio. Ok? E perceba que quando você ganha muito e você fica falando muitas vezes, vão começar a aparecer emergências ao seu redor. De repente, todo mundo tem um problema financeiro. É o primo distante que aparece, é a amiga que precisa de um empréstimo. Todo mundo tem um projeto para você investir. Presta atenção nisso. As pessoas começam a cobrar. Você ganha bem, você pode pagar. Você pode resolver isso para mim, né? Empresta o seu apartamento lá da praia, você nem usa. Aquela pessoa que nunca te procurou. A sua conquista vira a obrigação de servir os outros. Agora, se você está mal financeiramente e você fica verbalizando a escassez, nossa, eu tô duro, não sobra nada no final do mês, o dinheiro sempre some, tem que pagar esses impostos, olha que absurdo isso, quanta coisa que eu tenho que pagar. Você está fazendo algo ainda pior, você está programando a sua mente para confirmar a escassez.
Cada vez que você diz eu não tenho dinheiro, você está apenas informando para o universo que você tem falta. Você está decretando falta, escassez. E quando você decreta para o universo que você não tem, o universo ele te devolve simplesmente aquilo que você decretou. Isso se chama causa e efeito, ação e reação. Toda ação gera uma reação de forma igual ou maior àquela que foi gerada. Você está ativando o contrato. Eu sou alguém escasso, dinheiro não fica comigo, eu não mereço ter dinheiro. E o seu subconsciente, o seu inconsciente obedece. Ele busca situações que confirmem aquilo. Aí começa a aparecer a conta que você tinha esquecido, o carro que quebra o tempo todo, problemas no carro, o celular que precisa trocar, a TV que quebra, problemas na casa. Não é azar, é o seu inconsciente manifestando a identidade que você continua verbalizando e reforçando o tempo todo. Então, seja muitas vezes misterioso sobre dinheiro. Se alguém perguntar quanto que você ganha, você tem duas formas, na verdade várias formas de responder a essa pessoa. Se você quiser ser um pouco mais incisivo e acabar com essa conversa por aí, daquela pessoa inconveniente que muitas vezes fala certas coisas, você pergunta para ela qual é a intenção sua em saber disso. O que tu vai fazer com essa informação? Ela vai, não, mas é que eu só quero saber só por curiosidade mesmo. Ah, então se é só por curiosidade, você não precisa saber. Simples assim. Você não tem que dar justificativa. Ah, mas eu vou deixar a outra pessoa constrangida. E ela não deixou você constrangida em perguntar isso ou falar até outras coisas que ela já fala para você? Ou simplesmente diga a ela, eu ganho o quanto eu mereço ganhar. Ponto. Se alguém perguntar se você pode emprestar dinheiro e você não quiser emprestar dinheiro, está tudo bem você não quiser, tá? Você pode falar não para essa pessoa. Diga para ela, no momento eu não posso te ajudar dessa forma, ou eu não vou te ajudar te emprestando dinheiro. Mas se você quiser, eu posso te auxiliar mostrando caminhos para você conseguir levantar esse dinheiro. Você quer? Eu conheço tal e tal coisa, você pode trabalhar assim assado, de repente você consegue fazer mais um extra para conseguir justamente esse valor. Aí você vê que a pessoa realmente ela não precisa do dinheiro emprestado, que ela só quer te usar, que ela fala, não, então tá, muito obrigado, eu não preciso. Porque ela não quer fazer o dinheiro. Ela quer que alguém empreste para que talvez ela nunca nem pague essa pessoa. Então, comece a prestar atenção nisso. A sua vida financeira ela é sagrada, assim como o seu relacionamento, assim como a sua família. Não é assunto de você ter com pessoas que muitas vezes, de novo, vão te colocar para baixo, ok? Então, não fique verbalizando escassez, pensando escassez, sentindo escassez. Trabalhe em silêncio para mudar, para crescer, mas não fique decretando e vibrando na falta, na escassez, na negatividade, ok? A quinta coisa é não fique verbalizando autopiedade ou autocrítica. Sabe quando você fala assim, eu sou tão desorganizado, eu nunca consigo terminar nada, tudo que eu começo eu não termino, eu sou péssimo com o dinheiro, eu sou péssimo em tal coisa, eu não sei cuidar das minhas finanças, sempre me saboto, eu não sei falar bem, eu não sei nada. Tem pessoas que ficam repetindo isso o tempo todo, todos os dias. Às vezes verbalizando e às vezes pensando cada vez que você diz isso, mesmo que de brincadeira, como eu sou idiota, como eu fui trouxa, como eu fui burro, como eu isso. Você está programando o seu cérebro para confirmar isso o tempo todo, porque existe um contrato que está operando. Se eu me diminuir primeiro, ninguém pode me machucar. Então eu mesmo faço isso comigo e eu fico me machucando. É um sistema de proteção. Você aprendeu que falar mal de si mesmo antes que os outros falem, você controla a situação. Assim ninguém fala mal de você, porque você já está fazendo isso. Mas sabe o que acontece? Você vira refém da sua própria narrativa. Tá? Então, pensa se você já não falou assim, não, eu não posso fazer isso, eu não sou bom nisso. Para prestar atenção quantas vezes você fala mal de você. Você não está descrevendo a realidade quando fala mal de si. Você está criando a realidade.
O seu inconsciente, ele não sabe diferenciar a opinião e o que é um comando. Então, mesmo que você acredite que isso é verdade, que você realmente é ruim nisso, pare de pensar e verbalizar. Comece a mudar essa frequência. Não fique falando mal de você em voz alta. Nem de brincadeira, porque tem pessoas que sempre falam mal de si e dão uma risadinha e puxam pro... Ah, mas é uma brincadeira. Comece a mudar. Eu não sou ruim nisso. Eu estou construindo, eu estou me reformando, eu estou aprendendo para melhorar nisso. Ah, eu sou burro. Ah, eu sou isso. Eu sou pobre, eu sou um trouxa. Eu estou me curando para deixar de ser assim. Eu estou construindo a prosperidade e a abundância interna para melhorar a minha vida financeira. Porque cada palavra sua, cada pensamento é um tijolo. Você está construindo a sua identidade o tempo todo. Percebe? Escolha construir uma fortaleza e não construir uma prisão. Suas mudanças e transformações e andamentos são o próximo ponto. Nunca conte sobre o seu processo de transformação que você está vivendo. Comecei a fazer terapia, estou fazendo um curso de desenvolvimento pessoal, estou indo para a academia, decidi agora começar a jogar tênis, estou fazendo musculação, vou para nutricionista agora, vou mudar a minha alimentação, vocês vão ver só. Por que isso é perigoso? Porque você está buscando validação externa em vez de mudança real. Quando você anuncia que você está mudando e as pessoas elogiam, você sente que mudou, mas não mudou nada ainda. É só dopamina. É como se ganhasse uma curtida no Instagram, é só parabéns, que legal. E aí quando vem a mudança de verdade, que ela precisa acontecer, que exige esforço, disciplina, você renunciar a muita coisa, deixar muita coisa, você não tem nem energia. Porque você já gastou buscando aplausos pela intenção. Quando você anuncia que você está mudando, as outras pessoas podem tirar qualquer conclusão. E aí começa a sabotagem disfarçada. A pessoa fala assim, tá diferente agora. Tá se achando, olha aí. Tá achando que vai conseguir ficar rico. Tá achando que vai conseguir mudar a alimentação. Essas besteiras que tu tá comendo. Olha o absurdo de ovo, de carne que tu tá comendo agora. Que isso? Tem que tomar refrigerante, né? Tem que beber cerveja. Agora tá se achando, não acha que não é mais gente como a gente? Cuidado com essas coisas de autoajuda, tá? Não vai ficar louco, você tá se achando agora. É a ovelha negra da família, né? E se você tiver um contrato que você precisa ser aceito para sobreviver, e a grande maioria das pessoas tem, você vai frear a mudança para manter os vínculos. Você vai mudar a alimentação por uma semana, depois você vai voltar para fazer parte, para agradar, para pertencer. Percebe? E muitas vezes você cria expectativa antes de estar pronto. As pessoas começam a te cobrar a mudança. E aí, já mudou? Já ficou rico? Quantos milhões já faturou? E o carro? E o carro novo já comprou? E aí, quantos quilos você perdeu? Porque parece que ainda não começou a ter resultado, né? Primeira coisa, não conte para essas pessoas. Eu vou te dar mais uma dica logo em seguida. E se você não entrega resultado rápido, muitas vezes, você sente que falhou e desiste. Porque na realidade, se você tivesse em paz com você e não precisasse de aprovação, você não teria que entregar resultado para ninguém. Você entrega para você, você faz em silêncio, sem precisar aprovação, sem precisar se explicar, anunciar, avisar, porque você quer aprovação. Mude em silêncio, trabalhe em você sem anunciar. Deixe que as pessoas percebam pelos seus resultados, não pelas suas palavras. Porque transformação real não precisa de plateia, ela precisa de foco. E quando você realmente mudar, nem vai precisar falar porque as pessoas vão perceber isso. E a sétima coisa que eu quero falar para você, na realidade, não é algo que você não deve falar para as outras pessoas, mas é algo que você deve pensar e refletir dentro de você. Eu deixei essa sétima dica, vamos dizer assim, de uma forma diferente aqui para você fazer uma reflexão, ok? Se você está rodeado de pessoas que te colocam para baixo,
que te diminuem, que fazem sempre uma brincadeirinha com os seus sonhos, seus objetivos ou daquilo que você está fazendo, se você está rodeado de pessoas que você fala de um sonho, de um projeto e ela te coloca para baixo, te diminui, te desincentiva, fala que você está errado, que você isso, que você não pode, que você não deve, que você está equivocado, sempre te diminuindo, sempre te puxando para baixo, nunca te celebrando, comemorando com você as suas vitórias, suas conquistas, talvez o que você precisa não é apenas ficar em silêncio e não falar nada para essas pessoas. Talvez um próximo nível ainda é você justamente se afastar desses ambientes. Porque existem ambientes que são extremamente prejudiciais. E muitas vezes são ambientes familiares. Pessoas que fazem parte da família de sangue que te colocam para baixo, que te desmotivam, que te diminuem, que te empurram para trás. E é óbvio, você está permitindo que isso aconteça. Mas o ambiente, ele influencia muito na nossa vida. Então tome muito cuidado com os ambientes que você está. Se é um ambiente que você não vai conseguir evitar, vai ter que ter às vezes, tome cuidado com as coisas que você fala. Ah, eu vou falar para mostrar para eles que eu estou bem. Não faça isso, você não precisa disso. Esteja em paz dentro de você com aquilo que você está fazendo da sua vida e você não precisa provar absolutamente nada para ninguém. Ok? Nada para ninguém. Agora, tudo que eu te mostrei até aqui é uma pequena parte de um trabalho muito mais profundo que a gente desenvolve, de ajudar você a identificar e quebrar os seus contratos emocionais e inconscientes que você carrega. Esses 7 pontos que eu falei, eles são apenas sintomas. A raiz disso tudo está nos contratos emocionais. Contratos como: se eu me destacar, eu serei atacado, amor é igual a dor, se eu prosperar, eu vou trair a minha família, eu vou ser melhor do que eles, então, para não ser muito feliz, eu vou me manter mais ou menos no mesmo patamar. As pessoas só me enxergam quando eu estou mal, quando eu tenho um problema, quando eu tenho uma doença. Perceba, esses contratos, eles operam 24 horas por dia, comandando as suas decisões, suas emoções e os seus resultados. E dentro do meu programa Revolução do Ser, nós trabalhamos especificamente na identificação, na quebra desses contratos. Através dessa metodologia, você descobre quais são os acordos limitantes que estão comandando a sua vida e aprende a romper com eles e criar contratos positivos para você, de fato, construir uma vida plena. A proposta da Revolução do Ser é ajudar você a se libertar das coisas internas que estão te travando, adoecendo, te bloqueando, para que você construa uma vida interna e externa que faça sentido em todos os aspectos. Uma vida equilibrada com saúde, relacionamentos, vida financeira, abundância, prosperidade e uma vida espiritual plena e consciente. Esse é o nosso trabalho dentro da Revolução do Ser. Se você quiser fazer parte do nosso programa, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado um link para você clicar, ir lá no site, preencher o formulário de interesse na Revolução do Ser e alguém da minha equipe vai entrar em contato com você para te explicar como que funciona o nosso programa e se você está no momento certo de fazer parte, se é para você de fato ou se não é para você, ok? E se esse vídeo fez sentido, eu te convido a fazer 2 coisas. Primeiro, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser aquele amigo, aquela amiga que conta tudo para todo mundo, ou aquele familiar que vive expondo a vida. E se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho também. Toda semana a gente traz conteúdos novos de autoconhecimento, com revelações, com desenvolvimento, para que você se desenvolva de fato em todas as áreas, ok? E a nossa proposta é de fato ajudar você a ter uma vida mais plena, próspera e abundante em todas as áreas. Um forte abraço para você e ativa o sininho aí, porque o próximo vídeo aqui do canal vai estar incrível também. A gente se vê no próximo. Até mais.